Queridos irmãos e irmãs, aproximaram-se de Jesus esses fariseus e fazem esta pergunta sobre o momento da chegada do reino de Deus. Vejam que tipo de concepção que tem. Pensam num reino de Deus ostensivo, fantástico, esplendoroso. Pensam de forma muito mundana. Não deixa de ser também uma maneira de desconfiar de Jesus, porque pedem de certa forma um sinal, uma prova da chegada do reino de Deus. E Jesus mostra uma perspectiva muito diferente. O reino não vem ostensivamente. Não se pode manipular o reino de Deus, controlar o reino de Deus, dizer está aqui, está ali. Ele não pode ser confundido com uma concretização histórica, por mais bela que ela seja. A grande tentação nossa muitas vezes é controlar tudo, até Deus nós queremos controlar, até a religião nós queremos controlar. E o que deve acontecer é exatamente o oposto. Nós devemos ser dóceis à ação de Deus. Jesus disse, não se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós, está dentro de vós, não como algo que seja próprio de nós, na nossa subjetividade, mas por graça de Deus. E continua Jesus dizendo que dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, não podereis ver, e as pessoas vão dizer, está ali, está aqui. São as ideologias, né? São os pensamentos humanos. Às vezes nós podemos nos conduzir só por algo da razão humana. Nós somos movidos por três grandes tendências. O espírito do mundo, marcado pelo apego aos nossos instintos egoístas. A nossa razão, que às vezes até pode nos levar também a comportamentos corretos, bons, né? Mas existe uma maneira que aí distingue o cristão, é sermos conduzidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, né? Então é muito mais do que a razão, quando ela é corretamente. Como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o dia do Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Então, na nossa vida, nós devemos buscar sermos guiados pelo Espírito de Deus, isto é, pela verdadeira sabedoria. Alguém que foge do espírito do mundo e procura viver uma vida virtuosa só a partir da sua razão, já é alguma coisa boa, não é ruim. Mas ainda não é cristão, viu? Para ser cristão, nós temos que querer ser guiados pelo Espírito de Deus. Vejam que é isso que a igreja está vivendo agora nesse processo sinodal. É um processo de escuta, em primeiro lugar, do Espírito Santo. O Espírito Santo, através das Escrituras, através das pessoas, dos acontecimentos, a busca da vontade de Deus é exigente. Ela não é sempre evidente. Nós temos que distinguir o que é vontade realmente de Deus, o que é espírito do mundo, que muitas vezes nos engana, e o que é simplesmente a nossa razão. Para sermos cristãos, temos que ser criados pelo Espírito de Deus. Vejam a primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, um texto central no livro da sabedoria. Aqui fala-se da sabedoria com 21 atributos. Eu nem vou comentar aqui, né, demoradamente, mas 21 atributos. O que é esse número 21? É 7, que é o número da perfeição, vezes 3, que é um número considerado que divino. Então nós estamos diante da sabedoria como algo que vem do Espírito Santo, né? Então aqui de certa forma se fala de maneira velada nesse texto sobre o verbo de Deus, a palavra de Deus que é o Filho, e sobre o Espírito Santo. Na sabedoria há um Espírito,
inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido e vulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, benfazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros e os mais sutis. 21 atributos, né? Então a gente vê que é algo divino. É isso que nós temos que buscar, meus irmãos. Não pensemos que é uma coisa complicada, porque é dom de Deus. Como é que a gente busca isso? Através de uma vida de oração, através daquilo que espiritualmente nós chamamos de discernimento, que é uma tarefa pessoal e comunitária. O discernimento é pessoal e é comunitário, se dá na igreja que reza. Então, estarmos todos à escuta, na esfera pessoal e na esfera comunitária, é buscar sempre a vontade de Deus e sermos guiados pelo Espírito. O que o Espírito está dizendo à igreja hoje? Um exemplo disso concretamente é o que nós estamos celebrando também, a memória litúrgica de São Martinho, um santo do século IV, uma vida que marcou a história da igreja, um santo muito popular na Europa, São Martinho de Tours. Ele era filho de pagãos, o seu pai era um tribuno romano, alguém que teve sucesso na carreira militar, né? E já tinha como recompensa lá o seu terreno, tinha escravos, enfim, ele estava tranquilo na sua vida, era cuidar do seu filho Martinho e propiciar que seu filho tivesse uma carreira brilhante, também militar. Martinho, então, está, digamos assim, cercado por situações favoráveis. Curiosamente, acontece com Martinho uma coisa estranha. Menino ainda, Martinho foge de casa. Fugiu de casa. E ele fugiu de casa e foi para bater na casa, quer dizer, ele saiu daqueles muros e foi conhecer o mundo para além daquela propriedade familiar protegida que lhe dava uma vida confortável. E ele entra em contato com uma família de cristãos. Que bênção, né? Vejam como Deus foi agindo. Ele conhece cristãos que o acolhem, bem, aquele menino acolhe e conversam com ele, tentam que o menino volte para casa, vê a resistência dele, mas não podiam simplesmente colocá-lo na rua, né? Então a Casa da Caridade já existia, viu? Não colocaram o Martinho na rua, não. Acolheram o Martinho, ficaram cuidando dele e ele ficou conhecendo aquela família cristã que era alegre. E não só aquela, ficou conhecendo a comunidade cristã, as outras famílias de cristãos. E começou a perceber que aquilo era uma verdadeira vida. E ele então vai entrar num processo de catecumenato, que nós fazemos aqui, né? Inclusive com adultos. Se preparar para ser batizado. Ele não era de família cristã. Depois, então, nesse processo, o convencem de que ele devia voltar para casa. Ele podia continuar o catecumenato, mas devia voltar para casa para não matar sua mãe de coração, nem seu pai, que por trás daquela couraça de militar também tinha um coração bom. E ele volta. Ele volta, é bem recebido, mas aí vão forçá-lo a entrar realmente na carreira militar. Ele vai, tenta fugir de uma outra vez, mas não tem jeito. Enfim, e vai. Certa vez, Martinho, e essa é a representação dele na arte, muitas vezes, ele estava na região da Gália, hoje França, e numa noite muito fria, encontra um mendigo, e Martinho, então, que ainda não tinha sido batizado, ainda era catecúmeno, vê esse mendigo. Estou relatando esses fatos para vocês fazerem as ligações com nossa caminhada. A história dos santos não é só para a gente conhecer, não. É para perceber a nossa familiaridade com os santos. Essa ideia só dos santos como um intercessor quebra galho é muito miúda. A verdadeira comparação é nós nos sentimos identificados, amigos dos santos. Eles têm o que nos ensinar, porque quem entende de Deus são os santos que acolhem realmente a vontade de Deus em suas vidas, são dóceis ao Espírito Santo. Isso que eu estava falando sobre as leituras. Então Martinho, quando viu aquele pobre, ele lembrou o que ele aprendeu com os cristãos, que nós devemos ser capazes de partilhar. Ele não teve dúvida, pega uma espada, corta o seu manto e dá metade para aquele pobre se cobrir do frio, né? Seu manto grandão de soldado, de tribuno. E aí, dizem que então à noite ele sonha com Cristo que aparece para ele, e o Cristo aparece envolvido, enrolado naquele manto.
aquela metade do manto que ele deu, né? E Martinho vai então aprofundando cada vez mais, é batizado e vai querer ter a sua vida cristã, depois de ainda permanecer algum tempo ali naquela função, vai finalmente deixar esse mundo militar e vai atrás de Santo Hilário de Poitiers, que é um santo bispo que estava na França, né, e que vai acolhê-lo, vai instruí-lo e vai então viver num mosteiro. Ele quer levar uma vida de fé verdadeira, né? Depois tem um problema das heresias que começa a aparecer também, do arianismo. Então, além do paganismo, dentro do cristianismo, as divisões. Estão vendo que tudo o que acontece também, né? As heresias, um rasgão. Ele vai, inclusive, voltar na sua terra e lá acha até um bispo, né, que está abraçando o arianismo. Ele tenta convencê-lo e assim vai. Enfim, o próprio Hilário de Poitiers é exilado em determinado momento, porque alguns estavam mais ligados ali ao império, mas depois ele volta e vai organizando os seus mosteiros, até que Santo Hilário convence a se deixar também ordenar diácono e padre, né? Desde que, diz ele, ficasse ali junto daqueles mais sofridos e pudesse levar essa sua vida também de oração no mosteiro. E ele vai conceber então um mosteiro que faz também missão, né? Mais tarde, quando morre o bispo de Tours, eles fazem, é muito interessante a história, século IV que nós estamos, eles chamam Martinho, já famoso pela sua bondade, pela sua caridade, para ir visitar uma pessoa que muito necessitada, que estava à morte. Ele vai com essas pessoas. No caminho, tinha as pessoas já amoitadas, que o prendem para levá-lo para Tours. Para quê? Direto para a catedral, para ser ordenado bispo, porque já tinham aclamado ele bispo, né? Então ele vai ser levado lá, já tinha inclusive os bispos da Redondeza sido levados para lá, e ele é ordenado bispo de Tours. E tem uma concepção do bispado muito interessante e avançada para aquela época. Não só cuida do seu bispado, mas ele se torna um bispo também missionário, né? E tem um trabalho muito bonito, importante, inclusive na organização de mosteiros, masculinos e femininos, e até numa nova modalidade, em que os monges, ele quer se preparar um clero, e até numa certa planície lá na França, ele funda um grande mosteiro, que vai ser a fonte de preparação para o clero, para combater tanto as heresias, como temos um clero de qualidade, que pudesse evangelizar o povo, tanto no interior, ainda apegado ao paganismo, como aqueles que estavam já marcados pela heresia. E os monges que ele vai organizar vão ter o trabalho de copistas, né, de traduzir do grego para as línguas latinas ali, aquilo que era a tradição da igreja. Vai ter uma importância enorme para a Europa, para a própria cultura da Europa, da civilização cristã europeia. Isso no século IV. É um bispo contemporâneo de Santo Ambrósio. Então vai ser um bispo que marca a história da igreja naquele tempo. E sempre com esse desejo de promover a paz, a concórdia, alguém que é o contrário da intolerância. Inclusive também se relaciona com os problemas políticos daquele tempo, com muita solidariedade com os pobres, com os sofridos. E quando inclusive na sua cidade chega um perseguidor em nome do imperador, que estava perseguindo os adversários políticos, ele consegue conversar com ele e mudar a sua posição, e se torna um amigo, e ele liberta aqueles que ele estava levando como prisioneiros. É uma vida muito interessante, essa de São Martinho de Tours, que eu falo aqui. Muito bem, o que aconteceu na vida dele? Se deixou levar pela sabedoria. Podia ter uma vida tranquila, lá junto do seu pai, na propriedade do seu pai, faria uma carreira militar brilhante, uma vida tranquila. E ele foi por outro caminho, justamente da austeridade, da simplicidade, do serviço. Meus queridos irmãos, a sabedoria que vem de Deus. É isso que nós temos que discernir. Não só nossos cálculos humanos, não só a razão, mesmo quando retamente usada, mas, sobretudo, o que é a vontade do Espírito. Porque o Espírito é criativo. O Espírito é corajoso. Teve uma assembleia aqui,
que nós fizemos, né, a última assembleia, que você usou essa palavra, o pessoal até gostou muito, parresia. O Espírito nos dá a coragem profética para irmos à frente e realizarmos o projeto de Deus. Que São Martinho de Tours interceda por nós nesse momento de caminhada sinodal, para que estejamos todos à escuta do Espírito, na docilidade e à vontade de Deus, para realizar hoje nas nossas vidas o seu projeto de missão e de santidade, de serviço e de caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.